Bom dia, meus amados irmãos. Recebe a de vocês aqui com a graça e a paz de Cristo. Desejosos de que daqui a pouquinho, ao iniciar o novo dia, as misericórdias do Senhor também se renovem sobre nós. Nós vamos hoje, nesse dia de preparação, né? Desejamos desde já um bom dia de preparação a todos. Hoje não é só minha roupa que está amassada, até eu estou um pouquinho amassado, que a semana exigiu um pouquinho. Nós, ao ponto até de que eu tenha ficado em dívida com todos vocês, não recebemos uma aula nova ontem às 17 horas e não tivemos também a live, tá bom? Quem tiver interesse, sexta-feira à noite, às sextas à noite e às quartas à noite nós temos lives. Uma com o presbítero Fabrício, às quartas-feiras, sobre os Salmos, tá bom? Formando Cristo em nós a partir dos Salmos. E nós temos na sexta como aguardarmos pela volta de Cristo comigo, tá bom? Quem tiver interesse, nos procure, porque essas lives ainda não estão sendo realizadas aqui no canal. Elas serão futuramente, a continuação será aqui no canal. Mas por enquanto a gente usa o Google Meet. E aí você fala com a gente para a gente mandar o link, tá bom? Dessas lives. Hoje nós vamos para o verso 6 de Mateus, só o comecinho, tá bom? A gente vai guardar com paciência no coração o que vamos ouvir hoje e que concluiremos na segunda-feira, se Deus permitir. Diz assim, o verso 5, na verdade, do capítulo 5 de Mateus: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar e aí a gente volta para o nosso assunto de hoje, para crescermos um pouco mais nessa devocional pessoal. Você aí no seu lugar de oração, no seu quarto, à mesa da cozinha, ou algum lugar que você gosta de estar de manhã, ou mesmo de joelhos para buscar o Senhor. Mais importante é que a atitude do seu coração seja essa, de genuflexia, de estar ajoelhado ou ajoelhada diante de Deus no coração, tá? Algumas pessoas preferem de fato terem esse gesto, e é um gesto nobre, é um gesto de reconhecimento, de submissão. Esse texto de hoje tem a ver com submissão. Não é submissão a Deus, a Cristo aí nessa sua atitude. Não nos ajoelhamos para homens ou para quaisquer outros seres, a não ser para Cristo. Nós vamos orar e aí a gente vem aqui para o nosso texto, recobrando algumas coisas anteriores. Hoje será a nossa instrução aqui nas bem-aventuranças, a instrução de número 8. Aproveita esse dia de preparação e volta aí mais 7 lives atrás, tá bom? Todas estão aí intituladas Verdadeira Felicidade, tá bom? E aí tem a numeração lá, 01, 2, 3, até chegar a de hoje, 08. E a gente vai fazendo isso para você identificar, tá bom? Vamos orar. Senhor, te louvamos por esse dia que surgirá daqui a pouco. Esse dia de preparação, o último dia da semana, dia que lembramos como o dia da longa espera do povo do passado, que antes de Cristo, os que creram no Messias, na vinda do Messias e foram salvos, guardavam, ó Deus, temporariamente, provisoriamente, este dia, o último dia da semana. E que muitas pessoas fazem confusão pelo nome dele, Shabá, descanso. Não é sétimo dia, Senhor, mas é descanso. E o Senhor mudou este sétimo dia, como também significa, numa segunda instância ou terceira, o descanso, restaurando. Quando Cristo ressuscitou, foi restaurado também, restabelecida a ordem criacional,
de que o descanso de Deus, ele foi o primeiro dia de existência do homem completo na presença do Senhor. Nós queremos louvar o nome do Senhor nesse finalzinho de madrugada, precedendo já aqui alguns minutos o alvorecer de um novo dia. Que haja um novo dia também no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Refrigera a nossa alma, ó Deus, nessa manhã. Consola o nosso coração de nós mesmos, nós que ainda carregamos atrelado a nós um corpo morto do pecado, condenado à morte, mas que um dia ressuscitará gloriosamente na volta de teu Filho, para que vivamos, ó Deus, mansamente sobre toda a terra para todo sempre. Nós queremos louvar o teu nome nesse dia, porque se à noite deitamos e dormimos e pela manhã levantamos, é pelo Senhor. Que a tua boa mão esteja sobre todos nós aqui, nossos lares e familiares. Traz a tua paz, as tuas bênçãos nesse dia. E por meio de teu Filho faz na nossa vida, ó Deus, a reconciliação que nos traz paz contigo, nos traz paz à consciência. Perdoa os nossos pecados, nós que já temos essa paz realizada em nós por meio de Jesus, nosso único e suficiente mediador, Senhor do reino ao qual somos cidadãos dele também, o reino dos céus. Te pedimos que a representação deste reino aqui na terra, que é a tua igreja, a tua santa, una, católica e apostólica igreja, esteja cada dia mais desfrutando dos benefícios, ó Deus, de falarmos todas as manhãs contigo, no culto individual de cada um de nós, também no culto doméstico diariamente, com a família à mesa, e no dia do Senhor, o teu povo se reunindo nos ajuntamentos solenes por causa de tua santa convocação. Nós queremos rogar ao Senhor que nos dê um dia de preparação em paz, que todas as coisas consigamos de fato, com a tua ajuda, colocarmos em ordem, para que amanhã nós possamos te cultuar. Nosso compromisso é o culto, a adoração a Deus. Nosso compromisso, ele é supra-religioso, é um compromisso entre nós e o Senhor através de Cristo, junto com os irmãos, com a tua igreja, da qual devemos fazer parte, porque embora a igreja não salve, não existe salvação fora dela. Ela é nesses dias turbulentos, em que as águas, ó Deus, nesse dilúvio de maldades do mundo e de escuridão, é a arca, ó Deus, onde está tripulada por esta família da aliança, esta família do pacto. Se do lado de dentro, muitas vezes, por enquanto, ainda, ó Deus, causa incômodos, nossos erros, nossos pecados, criam desconfortos a nós e ao próximo, e sobretudo ofende o Senhor, clamamos tua misericórdia, mas se sairmos, se estivermos do lado externo desta arca, ali só haverá choro e ranger de dentes. Nós queremos te pedir, fica conosco, nos dá um dia de paz, em tua presença, em nome de Cristo rogamos, amém. Meus irmãos, a gente tem observado as bem-aventuranças, e a primeira delas, no verso 3, Cristo ensinou o caráter de um cristão para os seus discípulos, dizendo que mais que felizes, afortunados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus está em nós, como já vimos, por enquanto, até que ele se torne externo, quando Cristo voltar e consumar toda a sua obra, terminar toda a obra do seu reino, consumar o seu reino, e aí os céus descerão e se encontrarão de novo com a terra, e voltaremos ao estado de paraíso de Deus, a morada de Deus, onde o homem foi criado e colocado para viver na presença de Deus, e de lá foi expulso por causa do pecado. E houve essa ruptura
fomos expulsos da morada de Deus, do paraíso. Tá? Para aquelas perguntas, tem vídeos bobos circulando, há uma grande exploração do mercado da fé hoje em dia, principalmente aqui na internet. Eu vi uma chamada de um vídeo onde Jesus andou, para onde ele foi nos 3 dias de sua morte. Primeiro, que não foi essa a ordem das coisas, e segundo, que ele mesmo já disse, antes de morrer, Jesus disse onde é que estaria. Ele falou isso para o ladrão da cruz à sua direita: ou ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que duvidar da palavra dele? Né? Ah, mas o credo diz que ele desceu ao inferno. Sim, ali é um estado de coisas, ele experimentou a morte, é isso que significa descer ao inferno. Tá certo? Jesus assumiu totalmente nossa natureza humana, o que incluiu morrer como ser humano. Tá bom? Mas aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que, mesmo que não sejam pobres economicamente, mas tem a pobreza da alma, tem o vazio da sua existência. Sem Deus, somos mortos vivos, ou vivos mortos, somos zumbis. Né? Tem um livrinho do C.S. Lewis, Morto Vivo, que eu considero de extrema importância que você leia. Tá bom? Eu li esse livrinho já faz uns quase 30 anos, tá bom? Muito bom, muito bom. Crer é também pensar, tá certo? Para os mais jovens aí, esse é do reverendo John Stott, foi um grande pastor do século XX. Crer é também pensar, tá bom? Você não pode separar fé de razão, ou razão da fé, tá bom? Os que gostam mais da razão fazem isso, os que gostam mais da fé fazem isso. Os dois estão equivocados, tá bom? Crer é um exercício também do raciocínio. E não existe um bom raciocínio sem crença, tá bom? Você não chega a verdades no seu raciocínio sem o elemento que de fato aponta, determina a verdade. São as nossas crenças, junto com os nossos valores, princípios, tá bom? As crenças são construídas assim, de valores, princípios. Enfim, dê uma olhada no cursinho aí que a gente já terminou, Visão de Mundo, que você, assistindo ali algumas vezes aquelas poucas aulas, pequenas aulas, você terá uma noção do que estou falando. Mas aí depois Jesus falou que os pobres de espíritos que reconhecem sua total miséria, eles se voltam para Deus, e ao fazê-lo, eles passam a ser herdeiros do reino dos céus, tá? É deles o reino dos céus. E o reino dos céus, aqui, escatologicamente, incluirá a terra, tá? Que tem a ver com hoje, com o que vamos ver hoje. E depois ele fala que aqueles que reconhecem a miséria do seu coração, os pobres de espírito, mesmo sendo rico, não importa, tá certo? Dinheiro não compra a verdadeira felicidade, e é a verdadeira felicidade que a gente tem buscado, e ela depende da paz com Deus, tá bom? Então, os pobres de espírito, a quem pertence o reino dos céus, ou reino de Deus, porque céus aqui era uma forma que os judeus se referiam a Deus, para não ficar citando o nome de Deus em vão toda hora, eles usavam alguns termos. Um termo preferido era se referir aos céus, porque aí já sabia que era das coisas celestes, das coisas de Deus, era a Deus que estavam se referindo. Então, reino de Deus e reino dos céus aqui será a mesma coisa. E aí, na segunda bem-aventurança, já que é bem-aventurado o pobre de espírito, que reconhece sua miséria e se volta para Deus, eles vão fazer isso de que maneira? Com a bem-aventurança dos que choram. E aí você tem que determinar pelo que você chora. Você já reparou que normalmente seu choro tem sido por coisas que você não adquire, e todas elas coisas pertencentes a esta vida que vai acabar, que vai passar? Não há o que você faça para aumentar 1 centímetro no curso de sua vida. Estou pretendendo viver 120 anos, como foi dito na mídia recentemente por alguém. Que bobagem, que bobagem. Nossa vida sobe até os 70, no máximo 80 anos, e o que passa disso é cansaço, é enfadonho. A gente vai ter aquele sentimento que os idosos
adquirem ao longo do tempo, porque não aprendeu a envelhecer, porque não aprendeu a morrer, a gente tem uma vida deprimente no final, porque a gente acha que está incomodando todo mundo, está dando trabalho a todo mundo. Mas e daí que esteja? Você já criou todo mundo também, né? A minha experiência pessoal, não gosto de fazer isso, mas quem me conhece de perto sabe que eu tive um pai que nos abandonou cedo, não cuidou direito como pai da gente. E quando eu já era um jovem adulto, pai de família, ainda muito novo, fui procurado por ele. E por todo o tempo, eu não sei como terminou os últimos dias dele, mas foi uma pessoa assim perversa o tempo todo. Mas eu tive que estar atrelado ao fato da busca da verdadeira felicidade com Cristo. E para isso eu tinha que honrar meu pai, independente se meu pai foi bom ou não para mim, que importa isso? Eu tinha que servi-lo e amá-lo, porque se eu digo amar a Deus acima de todas as coisas, a única prova que eu posso dar disso é que eu amo o próximo como a mim mesmo. Isso também tem a ver com a bem-aventurança de hoje. Então, como é que fica a terceira bem-aventurança dos que são pobres de espírito, dos que choram por seus pecados? Eu choro, eu lamento pela miséria da minha alma, pelo fato de eu ser pecador, pelo fato de que faço o que sei que não deveria fazer. E o bem que eu gostaria e desejo fazer hoje nem sempre consigo. São palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, bem-aventurados os mansos. Porque se bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles vão a Deus, chorando e lamentando por seus pecados, bem-aventurados agora os mansos, porque aqui fala da nossa relação com o próximo. Mas isso não é só uma questão de comportamento, também afeta o comportamento da gente. Mas não começa de fora para dentro essa mansidão. Não, primeiro você, né, há bons psicólogos, por exemplo, que vão orientar, olha, troca esse hábito por esse, faça assim, faça assado, tal. Se controle aqui, procure se controlar ali. São bons conselhos, mas que não vão funcionar na prática, porque a gente precisa de uma transformação de dentro para fora. Não existe uma transformação de fora para dentro. De repente você pode ter uma mulher que se vista com muita elegância, cubra todo o seu corpo, mas tem uma alma, um coração devasso. Aquela roupa, sim, vai transmitir uma mensagem, mas e a vida dessa mulher com Deus? O seu coração? Né? Então o contrário é a mesma verdade, pastor? As meninas se vestem devassas, pode ter meninas puras. Esse é um assunto bem polêmico, tá certo? Mas assim, para que essa menina pura de coração ela possa tornar isso externo, ela tem que mandar uma mensagem. E a sua forma de se vestir manda essa mensagem de longe para quem vê. Tá bom? Vou colocar assim para a gente não polemizar, mas creio que você entendeu o que eu falei. O fato é que bem-aventurados os que são mansos. Manso aqui não é ser aquela pessoa quietinha não, porque tem gente quietinha que é bem ruim. Mas pensa que é ruim. Certas pessoas caladas, quietas, são vingativas, muitas, né? Não é essa a questão, tá certo? A questão aqui da mansidão do coração é a subserviência, é buscar sua verdadeira felicidade em fazer os outros felizes. É ser alguém que serve, é ser alguém que está à disposição de outras pessoas. E aqui no verso 8 do Salmo 37, eu peço que você leia o Salmo 37 depois da live. Deixa a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Né? E aí vai dizer o que acontece com malfeitores, mas diz também o que acontece com os mansos. Né? Os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. A gente volta a isso aqui na segunda-feira, tá? Mas eu quero terminar aqui, na verdade, com esse convite de Cristo, para mim e para você. Nós que devemos ser mansos no nosso coração, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Nossa verdadeira felicidade começa
com o alívio de Cristo. E ele diz: se vocês vierem até a mim, cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. De que maneira isso vai acontecer? Ele diz no 29 aqui de Mateus 11: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Vocês lembram, né, a mulher que iria ser apedrejada e chega ali uma turba, uma multidão, e Jesus está agachado na areia, rabiscando, e enfim, você já conhece a história, e Jesus fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos tiveram que se retirar envergonhados, porque, afinal de contas, numa boa consciência de nossa parte, quem não tem pecado? Nós temos pecados, e muitos pecados, precisamos nos arrepender deles e irmos até Cristo e tomarmos o jugo dele, porque ele disse para a mulher, é como se ele tivesse dito, tá? Eu posso te condenar, eu sou Deus, mas não vou fazer isso não. Eu só te digo uma coisa: vai, não peque mais, busque esse caminho da verdadeira felicidade, que é o apartar-se do pecado e se achegar a Deus. Então tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E não é fora da Bíblia que você aprende sobre Cristo, porque é o único livro que fala de verdade sobre a vida de Cristo. Tem algumas aventuras literárias na história que se tentou contar a vida de Jesus, mas é tudo romance, tá? Não vá tomar ali como fatos, tá bom? Verdadeiros. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso. Nós não temos que estar mansos em alguns momentos, nós temos que sermos mansos como Cristo. Isso tem que ser a nossa nova natureza. Por isso que é uma transformação de dentro para fora. Não é uma questão de roupagem, é uma questão de mudança de natureza. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso, e ser manso também é ser humilde de coração. Jesus provou isso na vida dele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria. Jesus serviu. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Foi o que ele disse, por exemplo, naquele hábito comum de todo judeu até hoje, mas que a Igreja Católica de Roma transformou num ato de missa, que é o lava-pés. A gente não precisa estar repetindo aquilo, mas a gente precisa ter aquilo no coração. Eu vim aqui para servir o meu irmão. Eu estou aqui, que sentido tem a minha existência se não for para viver bem com o próximo, amá-lo, respeitá-lo, orar por quem me persegue, amar meus inimigos também. As pessoas que se declaram meus inimigos, porque não tem problema alguém dizer que é seu inimigo. Para você não tem problema. Agora vai ter um grande problema na sua vida com Deus se você declarar-se inimigo de alguém. Isso muda todo o jogo. Sou manso e humilde de coração, disse Jesus, e venham até mim, porque vocês acharão descanso para a alma de vocês, cansada, sobrecarregada. E por que eu faria isso? Jesus diz ainda no 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe. Segundo a gente continua aqui sobre essa questão de que os mansos herdarão a terra. Tá bom? Vamos orar? Senhor, te damos graças nessa manhã que está prestes a iniciar, e te pedimos que a tua boa mão esteja sobre todos nós, nos alcança com a tua bondade e nos dá, ó Deus, dentro de nós, fora de nós, nesse mundo, a gente não tem assim as motivações boas todo o tempo para estarmos felizes, e nem queremos ter a verdadeira felicidade apenas como um estado de espírito, como as pessoas chamam, ou se trancar num mosteiro, evitar as coisas de lá de fora e achar que eu encontrei a paz porque eu fugi dos problemas. Nos tira dessa ideia, Senhor, monástica, da fuga dos problemas. O Senhor nos enviou como cordeiros no meio de lobos, e ainda assim é para a gente ter verdadeira felicidade e paz, de modo que isso não depende de circunstâncias externas,
Se o reino de Deus está dentro de mim, é dentro de mim, com Cristo, que eu vou encontrar a verdadeira felicidade. Que a tua graça se estenda sobre todos nós nesse dia, Senhor, de preparação. E que todos nós irrestritamente nos sintamos convocados. Se é que somos teus, nós sentiremos dentro de nós o dever, a convocação para estarmos amanhã no dia do Senhor reunidos, para aprender do Senhor, aprendermos de Cristo, teu Filho. Ele que é manso e puro de coração, Ele que troca o nosso fardo pesado pelo dele que é leve. O jugo dele é manso e pode ser dado para a gente no lugar do jugo pesado da vida e de todas as coisas. Esse jugo pesado do pecado que muitos de nós já carregamos por um tempo e foi trocado, e que outros ainda carregam esse jugo pesado de seus pecados. Que haja paz com Deus nesse dia, a reconciliação por meio de Cristo. Que os teus eleitos ouçam não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo, falando de dentro das Escrituras o Evangelho nessa manhã. Para a tua glória, Senhor, alcança os que são teus. Em nome de teu Filho suplicamos. Amém. Deus abençoe a cada um.